Fala aí galera, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e este é o 15º vídeo para o canal Fé com Inteligência e o último vídeo para a série do que a Bíblia fala. Hoje nós vamos resumir os livros de Filipenses a Apocalipse. Filipenses. Essa carta foi escrita por Paulo à igreja de Filipos enquanto ele ainda estava preso na cidade de Roma. Nela ele fala a respeito da alegria que ele tinha por padecer sofrimentos em favor do Evangelho, pois isso havia contribuído para que a palavra de Deus se expandisse naquele lugar. Paulo também adverte a igreja quanto aos ensinamentos distorcidos que haviam surgido no meio deles, e fala sobre a importância de manter a alegria independente das circunstâncias. Ele dá instruções sobre como isso é possível no capítulo 4, no versículo 8, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Colossenses. Nessa carta, Paulo fala a respeito da supremacia de Cristo, seja na criação, seja na igreja, seja na reconciliação de Deus com o homem. Paulo ainda tece mais advertências quanto aos falsos mestres e às falsas doutrinas, e também exorta o povo no que diz respeito à santidade, ao amor fraternal, à oração e à sabedoria. Finalmente, ele orienta como cada familiar deve viver no seu dia a dia, de modo a glorificar a Cristo através das suas relações interpessoais. 1 Tessalonicenses. Nessa carta, Paulo louva a Deus pela vida daquele povo, pois eles haviam recebido a palavra de Deus com amor e alegria, e haviam se tornado imitadores de Cristo. A fé deles se tornou conhecida em toda aquela região, pois eles mesmos trataram de anunciar as boas novas tanto na cidade de Macedônia quanto em Acaia. Paulo finaliza essa carta ensinando a eles sobre quais seriam os acontecimentos que antecederiam a vinda do Senhor Jesus. Segundo aos Tessalonicenses, essa é uma continuação da primeira carta que Paulo havia escrito, e nela ele continua falando sobre os acontecimentos do fim dos tempos, com ênfase para a revelação do homem do pecado, ou o anticristo. Ao final desta carta, Paulo pede para que os Tessalonicenses intercedam por eles, para que assim a mensagem do Evangelho chegue mais rapidamente a todos os povos e Deus então possa ser glorificado através da sua palavra. 1 Timóteo. Nesta carta, Paulo instrui a Timóteo, que é o seu filho na fé, sobre como ele deveria liderar uma igreja de forma a glorificar o nome de Deus com a sua conduta. Ele o adverte quanto ao surgimento de falsos mestres legalistas, cuja única intenção é discutir leis e doutrinas, sendo que eles não dão ouvido à sã doutrina. Paulo ainda fala a respeito da adoração pública e sobre quais são os requisitos morais para que uma pessoa seja ou obreiro ou pregador da palavra. Além disso, ele fala sobre a importância de não amar o dinheiro. Primeiro, porque isso faria dele um idólatra, e segundo, porque ele desvirtuaria a pregação do evangelho simplesmente para atender à sua ganância e não à vontade e aos princípios de Deus. 2 Timóteo. Nesta carta, Paulo dá as últimas orientações para Timóteo no que diz respeito a como conduzir o ministério, tendo em vista que Paulo já estava prestes a ser martirizado e Timóteo seria seu sucessor. Paulo o encoraja a ser forte no Senhor, independente das circunstâncias e das dificuldades que surgirem no seu caminho. E também ele fala sobre como seria o comportamento moral das pessoas antes da volta de Cristo. Tito. Assim como Timóteo, Tito também era um jovem pregador, e Paulo escreve a ele dando orientações de como ele deveria lidar com o ministério. Dentre os principais assuntos que ele aborda, ele fala sobre como ele deveria escolher um líder para a igreja, sobre como que ele deveria testemunhar a Cristo pela sua própria conduta de vida e como lidar com os diferentes tipos de cristãos que havia dentro da congregação. Filemão. Esta foi uma carta escrita por Paulo a Filemão para lhe pedir um favor. Filemão havia sido evangelizado por Paulo em uma de suas viagens missionárias. E agora Paulo conhece a Onésimo, que era um dos escravos de Filemão, que havia fugido de suas terras, supostamente por ter roubado algo de seu senhor. Então, ao pregar a palavra para Onésimo,
ele se converte e Paulo então ele manda ele retornar para as terras de Filemão e manda essa carta junto, dando as orientações sobre o que ele gostaria que ele fizesse. A orientação de Paulo era para que Filemão não tratasse Onésimo como um escravo mais, e agora o tratasse como um irmão em Cristo, e que todo aquele prejuízo que Onésimo lhe causou, Paulo se dispôs a pagar para que assim essa relação entre os dois pudesse então ser transformada de senhor para escravo para irmãos em Cristo Jesus. Hebreus. Nesta carta o escritor fala sobre a superioridade de Cristo como nosso sumo sacerdote, sendo ele superior a Moisés, aos anjos e a todos os sacerdócios que existiram no Antigo Testamento. Finalizando, ele fala sobre a importância de perseverar na fé e ilustra mostrando como houveram diversos homens no decorrer da história que ousaram na fé e são reconhecidos até os dias de hoje. Exemplo disso é Abraão, Noé, Elias e muitos outros, nos quais são descritos no capítulo 11 como a galeria dos heróis da fé. Tiago. Nesta carta, Tiago encoraja o povo a não desanimar quando a sua fé for provada, pois todo aquele que é aprovado na sua prova recebe uma recompensa, a qual provém de Deus. Ele também nos orienta a sermos sábios com as nossas palavras, de modo que elas produzam edificação, elas produzam vida, e não para que elas sejam para maldizer ou para causar escândalo para as pessoas. Então ele chega até comparar: não pode de uma mesma fonte sair água doce e amarga. 1 Pedro. Nessa carta, Pedro exorta o povo para que eles vivam em santidade, para que eles aprendam a lidar de forma submissa nos seus relacionamentos e também para que eles nunca percam a fé que eles têm, mas para que eles sejam perseverantes, mesmo que haja momentos de dificuldades pela frente. 2 Pedro. Nessa carta, Pedro ressalta que a verdade permanece nas Sagradas Escrituras e que o povo deveria tomar cuidado com o surgimento dos falsos mestres que tentavam pregar uma outra doutrina que era destoante da revelação que Deus havia lhes dado. Ele também corrige algumas ideias erradas que haviam sido construídas a respeito da volta de Jesus. 1 João. Nessa carta, o apóstolo João fala a respeito de quão próximo Deus está do homem e como nós podemos aproveitar essa proximidade dele através de um caminhar na luz para que tenhamos comunhão com ele. Veja, por exemplo, o que diz no capítulo 1, no versículo 5 em diante. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João também pontua a respeito da nossa filiação da parte de Deus. 2 João. Nessa carta, João fala a um grupo de cristãos que estavam sendo molestados por falsas doutrinas. Então ele instrui brevemente a eles para que mantivessem distância dos líderes que pregavam essas doutrinas. 3 João. Nessa carta, João elogia a atitude de Gaio por ter sido hospitaleiro para com seus irmãos em Cristo, mesmo sendo eles desconhecidos para ele. Em contrapartida, ele condena a atitude de Diótrefes, pois ele havia restringido o acesso desses irmãos àquela comunidade local que ele presidia. Judas. Assim como muitos outros escritores, Judas tece duras críticas aos falsos mestres que estavam inseridos no meio da igreja e estavam causando divisão no meio do povo de Deus. Apocalipse. Esse é um livro profético que foi revelado por Jesus ao apóstolo João enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Neste livro, Jesus fala sobre o que ainda falta acontecer para que ele possa retornar, sobre qual é a condenação sobre esta terra, qual é o destino dos ímpios, qual é o destino dos santos, como se dará a consumação da condenação de Satanás e de seus demônios, como será os 1000 anos com Cristo, como será o julgamento do trono branco, como será a nova Jerusalém que descerá do céu, e ele fala sobre como então se consumará a obra de salvação e de redenção do homem para com Deus através de Jesus Cristo. Bom pessoal, esse foi o 5º e último vídeo para a série do que a Bíblia fala. Se você perdeu algum dos vídeos, eu vou deixar o link ou aqui na descrição ou então aqui em cima para que você possa assistir depois. Eu espero muito que Deus tenha te abençoado através dessa série, que você tenha aprendido algo novo
pois isso será de grande valia para a sequência daquilo que nós vamos aprender nos próximos vídeos. Eu achei necessário gravar essa série antes de falar sobre algumas questões um pouco mais polêmicas, porque geralmente quando nós respondemos a alguma pergunta onde a pessoa não sabe qual é o contexto dela, às vezes fica um pouco mais difícil para a pessoa assimilar aquilo que está sendo explicado e tratado no vídeo. Então eu creio que isso vai te ajudar bastante na sequência de vídeos que nós teremos para o canal. Eu espero muito que Deus te abençoe e eu te vejo nos próximos vídeos. Grande abraço e tchau!